Nesta manhã de segunda-feira, 20 de janeiro, quando celebramos a memória de São Sebastião, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, depois de celebrarmos ontem o segundo domingo do tempo comum, e onde Jesus era o noivo daquela festa, mas era também o vinho novo, o vinho de qualidade, o vinho que nós precisamos para a nossa vida. A página do Evangelho de hoje nos ajuda a entender algumas coisas quando Jesus, respondendo à pergunta dos discípulos de João Batista e também os fariseus, Jesus diz que o noivo, enquanto os convidados estão com o noivo, eles não podem fazer jejum, e Jesus se coloca como noivo, por assim dizer, da comunidade dos discípulos. O questionamento feito a Jesus é por que os discípulos dele não jejuavam. E ele então se coloca como o noivo. A gente consegue entender um pouco mais a palavra de ontem e anteontem, não é? Então, outra palavra que nós podemos entender é esta dinâmica quando Jesus fala do vinho novo em odres novos. Sabemos o que é um odre, não é? Porque já falamos por aqui várias vezes. Esta página do Evangelho também já conhecida. Odre era aquela bolsa de couro, bolsa feita de couro para carregar líquido, especialmente carregar vinho, né? No tempo de Jesus não tinha toda essa tecnologia, não tinha as garrafas, não tinha outras sacolas especiais, então era feito de couro de carneiro ou de bode, não é curtido. Esse era um odre. O vinho novo ainda está fermentando, e se coloca o vinho novo nesse odre velho ressecado,
Diz o próprio Evangelho, vai se perder os dois, porque o vinho novo arrebenta com o odre velho. Por isso Jesus recomenda vinho novo em odres novos. Queridos ouvintes, nos colocamos como esses odres que precisa ser novo para receber esse vinho novo que é o próprio Jesus. Por isso, odres, vinho novo em odres novos, porque o odre novo, de couro novo, ainda tinha um pouco de elasticidade. Então, quando o vinho fermentava, ele conseguia inchar um pouco sem se rasgar. Então, peçamos ao Senhor, hoje, esse vinho novo que vem para a nossa vida, quando nós rezávamos ontem o Evangelho das bodas de Canaã, quando aquela família estava precisando do vinho, porque o vinho veio a faltar, e Maria, como grande intercessora, foi lá interceder o seu filho Jesus por aquela família que ia passar vergonha porque o vinho estava acabando. Que Maria nos acompanhe e continue intercedendo por cada um de nós, para que saibamos também ser estes odres novos para receber este vinho novo. O vinho que renova, o vinho da alegria. E celebrando hoje São Sebastião, que manifestou publicamente a sua fé, mesmo diante das duras e cruéis ameaças do imperador Diocleciano, São Sebastião não teve medo de acusá-lo de suas injustiças e por isso ele sofreu o martírio em Roma. Por isso ele derramou o seu sangue, ofereceu a sua vida. São Sebastião é o exemplo de quem soube reconhecer sua fraqueza e, mesmo assim, não se esqueceu de ter compaixão. São Sebastião, que entregou a sua vida por amor a Deus. São Sebastião, que possa, no dia de hoje, interceder por cada um de nós também. Ele que testemunhou a sua vida, ele que entregou a sua vida, que saibamos também tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha, sermos verdadeiros servidores. Tirar de nós aquilo que atrapalha a levarmos a esperança, a sermos todos peregrinos da esperança nesse ano santo. Que aprendamos também com São Sebastião, o santo que esforçou-se por viver sua vocação, reconhecendo que a presença de Jesus propõe a lei verdadeira do amor que faz seu reino acontecer. É o amor que faz o reino acontecer. E São Sebastião soube aproveitar isso, fazer o reino de Deus acontecer através do amor. Que tenhamos esse coração generoso para responder ao chamado que o Senhor faz a cada um de nós. E neste 20 de janeiro, podemos contar também com a intercessão de São Sebastião. São Sebastião, rogai por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.